Olá! No próximo dia 7 de outubro, teremos as eleições gerais. E a atuação da Polícia Militar é essencial para que tudo corra bem neste dia tão importante para a democracia brasileira. A campanha eleitoral já está nas ruas e nos meios de comunicação, e a Justiça Eleitoral é a responsável pela fiscalização da propaganda. Para garantir que as regras sejam cumpridas e que o povo tenha sua vontade respeitada nas urnas, caberá a cada um de nós trabalharmos juntos. Olá, parceiros! Esse ano, novamente, nós estaremos nas ruas trabalhando nas eleições. Talvez essa seja a maior e a mais importante das operações que nós realizamos quando nós observamos o que estaremos protegendo, a essência da democracia. O nosso trabalho anterior às eleições, durante a campanha, é a garantia de que cheguem os candidatos em condições de igualdade e justiça dentro da lei ao pleito, e a nossa atuação no dia do pleito será o diferencial para que a democracia se faça presente e concreta. Não tenho a menor dúvida que não serei só eu, comandante, não seremos só nós do comando, mas todos nós, policiais, todos nós, catarinenses, que estaremos confiando em você que está na ponta, em você que vai estar trabalhando, em você que vai estar presente e protegendo a democracia no dia das eleições. Boa missão! E você, sabe qual é o papel da Polícia Militar no dia anterior e também no dia da eleição? Vale lembrar que não cabe à Polícia Militar a fiscalização da propaganda eleitoral, a menos que esse ato implique na ocorrência de crime eleitoral, o que veremos ao final deste vídeo. Como ocorria nas eleições anteriores, para realizar qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em ambiente aberto ou fechado, os organizadores não precisam de licença da Polícia Militar. Mas os candidatos, partidos políticos ou coligações devem comunicar à autoridade policial com no mínimo 24 horas de antecedência, para garantir o uso do local de acordo com a prioridade do aviso. A autoridade policial tomará as providências necessárias para garantir a realização do ato, o funcionamento do tráfego e os serviços públicos que o evento possa afetar. Confira agora quais são as formas de propaganda eleitoral permitidas nessa eleição. São permitidas bandeiras, adesivos, distribuição de folhetos e santinhos, carreatas, passeatas e comícios, respeitadas as regras eleitorais e o trânsito de pessoas e veículos e o horário autorizado. Além disso, é permitida a propaganda em bens particulares, como automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais. Mas esta propaganda precisa ser feita em papel ou adesivo plástico, respeitando o limite legal e a legislação eleitoral. É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro. Em outras posições, apenas adesivos que não excedam o limite legal. A circulação de carros de som e mini-trios, por sua vez, somente será permitida como meio de propaganda eleitoral em carreatas, caminhadas, passeatas ou durante reuniões e comícios. E atenção, é proibido o uso de alto-falantes ou amplificadores de som a menos de 200 metros de sedes dos poderes executivo e legislativo, de órgãos judiciais e militares, de hospitais, casas de saúde, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Nos 2 dias que antecedem as eleições, algumas condutas passam a ser proibidas. Na sexta-feira e no sábado antes da eleição, estão proibidos, por exemplo, os comícios e as reuniões públicas, passeatas, carreatas, caminhadas. Distribuir santinhos, colocar mesas com material de campanha, somente poderão acontecer até às 22 horas da noite anterior à eleição. Para garantir que o eleitor tenha sua vontade respeitada nas urnas no dia da eleição, a atuação da Polícia Militar é determinante. Isso demandará de toda a equipe uma organização ainda maior e provavelmente todo o efetivo estará envolvido nessa atividade. É importante lembrar que, via de regra, não há mudança de atuação da Polícia Militar. Porém,
pode ocorrer que o juiz eleitoral peça a participação dos policiais para manter a segurança em atos específicos, bem como acompanhar servidores da Justiça Eleitoral durante a retirada de propaganda irregular ou algum outro ato determinado pelo magistrado. No dia da eleição, qualquer propaganda é proibida. Distribuição de santinhos, aglomeração de pessoas com bandeiras, broches, dísticos, adesivos, roupas padronizadas, uso de carro de som, entre outros, não serão permitidos. O policial pode e deve alertar os envolvidos sobre as proibições, pedir para que se dispersem e, inclusive, avisar que tal prática pode implicar em crime eleitoral. Mas é importante lembrar que o cidadão pode fazer sua manifestação individual, sempre que ele esteja sozinho e em silêncio. Por exemplo, o eleitor tem o direito de carregar uma bandeira desde que não cause tumulto. Também é importante lembrar que o policial deve ficar a pelo menos 100 metros dos locais de votação e só intervir ali se for solicitado pelo mesário presidente da sessão. Quanto ao consumo e à venda de bebidas alcoólicas na véspera e no dia da eleição, não há legislação que a proíba. No entanto, alguns juízes costumam editar uma portaria proibindo a venda e o consumo, de modo que isso deverá ser verificado juntamente ao juiz eleitoral. O grande objetivo da atuação da Polícia Militar é garantir o normal exercício do voto e a tranquilidade das eleições. Qualquer perturbação à ordem ou interferência na eleição não pode ser admitida. Entre os principais crimes praticados no dia da eleição estão a distribuição de material gráfico, a já conhecida boca de urna, o transporte irregular de eleitor, a famosa compra de votos e a coação de eleitor para votar. O policial militar deve atuar imediatamente em casos de crime. Em infrações de menor potencial ofensivo, como boca de urna, por exemplo, deve-se lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. O juiz eleitoral pode realizar audiência no mesmo dia ou passar uma pauta para a PM para que façam o agendamento. Nesse caso, o infrator poderá ser liberado desde que se comprometa a comparecer à audiência. Verifique com o juiz eleitoral local qual procedimento será adotado por ele. Na ocorrência de crimes mais graves, após lavrado o flagrante, a Polícia Militar deverá apresentar o acusado à Polícia Federal ou Civil, onde não houver sede da PF, que levará o infrator à presença do juiz eleitoral. Vale dizer que a atuação da Polícia Militar ocorrerá do mesmo modo que nos demais dias, exceto se o juiz eleitoral determinar a tomada de procedimentos diversos. E atenção a algumas garantias eleitorais. Desde 15 dias antes da eleição, os candidatos não poderão ser detidos ou presos, salvo em caso de flagrante delito. Nos 5 dias que antecedem a eleição e até 48 horas após o pleito, o cidadão só poderá ser preso em flagrante delito ou por sentença penal condenatória transitada em julgado. Já os membros das mesas receptoras de votos e os fiscais de partido político não poderão ser detidos ou presos durante o exercício de suas funções, salvo em flagrante delito. Outra dica importante é estar em contato direto com o cartório eleitoral do município. Consulte o juiz eleitoral da sua região com antecedência. Assim, você poderá saber se o município tem alguma particularidade ou se obedecerá a alguma orientação específica. Dessa forma, será possível saber quais condutas a PM vai adotar nos dias que antecedem a eleição e também no dia do pleito. Intensificar suas atividades no dia da eleição é essencial para garantir que os cidadãos exerçam seu direito ao voto com total tranquilidade e segurança. É com muita honra que a Justiça Eleitoral se dirige neste momento a todas as senhoras e senhores, porque a importância de sua participação no próximo pleito eleitoral é fundamental. No dia mesmo das eleições, terão atividade provavelmente bastante intensa. E para isso, a Corregedoria Eleitoral decidiu editar um guia, que também estará disponível em forma digital, para orientá-los na sua tarefa a ser desempenhada. Temos que acrescentar que esta é a mais importante eleição de que se tem notícia na história brasileira. E assim sendo,
incumbe a todos nós, Polícia Militar, juízes eleitorais e também aos próprios partidos políticos, esta tarefa hercúlea, no sentido de levarmos a bom termo esta eleição. Nós queremos um Brasil melhor e este Brasil melhor passa por eleições livres e por eleições limpas. E a nossa tarefa é fazer com que isto ocorra. Muito obrigado às senhoras e aos senhores e o meu muito obrigado a toda a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina.